Nós hoje vamos estudar a última igreja dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu convido então os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Leremos até o final do capítulo, até o versículo 22. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que esse texto, Pai, venha estar confrontando o nosso coração, e que a igreja de Laodiceia, Deus, seja um exemplo de como que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Que nós possamos olhar para a Sua palavra e entender que só existe exaltação quando nós nos humilhamos. Que nós nos curvemos a esse texto bíblico, Pai, hoje nessa aula. Que essa aula seja consagrada ao Senhor e que o Senhor venha estar falando conosco a fim de que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos estar estudando a última carta que Jesus escreve às 7 igrejas. Nós já vimos a igreja de Éfeso, já vimos a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e agora nós vamos ver a igreja de Laodiceia. E dentre todas as igrejas, nós vimos que existiam igrejas que receberam elogios, existem igrejas que receberam elogios e críticas. No entanto, a carta de hoje, nós vamos ver uma igreja que só recebe pedrada, só recebe crítica, só recebe chibata. E, ao meu ver, e pelo que eu entendo aqui dentre as 7 igrejas, é um texto, é a igreja que, apesar de receber só críticas, é a igreja que recebe a melhor das promessas. A melhor das promessas. Isso nos fala que qualquer pessoa, até a pior pessoa, pode se arrepender. Pode encontrar salvação em Jesus Cristo. E nós podemos entender através das más práticas de Laodiceia que só existe de fato alegria, exaltação, riqueza quando nós nos dobramos aos pés de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui, entre as 7 igrejas, que Esmirna e Filadélfia foram só as que receberam elogios, e Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes receberam críticas e elogios, e a igreja de Laodiceia apenas críticas. Os irmãos lembram quais são essas relações? A igreja de Éfeso, ela recebe o elogio de que ela rejeita o mal, de que ela é perseverante na doutrina, só que esqueceram do primeiro amor, do seu primeiro amor. E que existia um chamado ao arrependimento, à prática das primeiras obras, e que a promessa seria se alimentar da árvore da vida. A igreja de Esmirna, ela só recebe elogios, e que ela suporta o sofrimento com fidelidade, e que ela deveria se manter assim, fiel até a morte, e que a sua recompensa seria a coroa da vida que não seria tirada. A igreja de Pérgamo, ela recebe o elogio de que elas mantêm a fé, no entanto, ela tolera a imoralidade, tolera
a idolatria, algumas heresias dentro da igreja, e a instrução para que essa igreja se arrependa, e que a sua promessa é receber do maná escondido e uma pedra com um novo nome, que é a sua salvação em Jesus Cristo. São símbolos da salvação de Jesus Cristo. A igreja de Tiatira era fiel no amor, ela era elogiada por isso, ela praticava ótimas obras, excelentes obras, e eram perseverantes. Só que elas toleravam uma certa profetisa, a Jezabel, lembram da Jezabel? Jesus critica, fala dessa mulher, né? Conversando com o presbítero Edgar, Jesus chega e fala, sabe aquela tia? Tira, né, presbítero Edgar? Não, essa piada foi infame, foi terrível, né? Então Jesus ele fala que essa igreja era muito boa nas obras, mas tolerava a imoralidade sexual no seu meio, a idolatria também, e que a instrução é que o julgamento estava vindo e que eles precisavam ser fiéis, e que aqueles que serão fiéis governarão as nações, junto com Cristo, e receberão a estrela da manhã, ou seja, estarão compartilhando da majestade e da glória de Jesus para sempre. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha pouquíssimas pessoas fiéis, e aqueles fiéis eram a luz daquela igreja, e que era uma igreja que na verdade era conhecida por estar viva, mas estava morta. E é uma igreja muito parecida com Laodiceia, a gente vai ver um pouco hoje. E a sua instrução que ela recebe é que ela deveria se arrepender e se fortalecer ainda mais naquele pouquinho de gente que restava. E que os fiéis eles serão honrados e vestidos de branco. E a gente vai ver de novo aqui em Laodiceia esse simbolismo de se vestir de branco, né? E a igreja de Filadélfia, que a gente viu semana passada, foi a igreja que perseverava na fé, que obedecia a Cristo, honrava o seu nome, não tinha medo de pregar a palavra. E a instrução que recebem é que eles continuam sendo fiéis, para que eles continuassem sendo fiéis, porque era uma igreja muito amada por Deus, por Jesus. E que a sua promessa era um lugar na presença de Deus, receberiam um nome e morariam na Nova Jerusalém. Uma igreja, lembram, semana passada? Uma igreja que não sabia qual era o nome da cidade direito, era um lugar cheio de terremoto, que tinha que sair correndo a qualquer momento. Jesus promete identidade e permanência eterna para os crentes em Filadélfia. E hoje nós vamos ver a triste igreja de Laodiceia, mas que recebe a promessa mais alegre e feliz de todas. Era uma igreja totalmente indiferente, e que são chamados ao zelo e ao arrependimento, e recebe a promessa de compartilhar do trono de Jesus Cristo. Recebem essa promessa de compartilhar do trono de Jesus Cristo. Mas para que a gente entenda melhor como Jesus se apresenta, o porquê que Jesus usa alguns termos aqui, nós precisamos entender o contexto da cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. A Ásia Menor é a atual Turquia, vale a pena sempre relembrar isso. E ela foi fundada por Antíoco II, que foi um dos generais de Alexandre o Grande, em cerca de 250 a.C., e ele colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa, né? Laodice, imagine eu colocar o nome da cidade, o nome da minha esposa, fundar uma cidade, né? Ou você que está aí casado, colocar o nome da sua esposa, o nome de uma cidade. Foi mais ou menos isso que esse governante fez aqui, o Antíoco II. E a cidade de Laodiceia, ela está situada num lugar ali onde passa um rio, e esse rio forma um vale. E ali, perto desse vale, ao redor desse vale, existiam 3 cidades que se destacavam grandemente. A cidade de Laodiceia, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos, a mesma cidade que Paulo escreve aos Colossenses, a cidade de Colossos, né? Então Colossos era conhecida porque ela tinha fontes de águas geladas, águas frias, né, que eram boas para se tomar. E Hierápolis ficava ao norte de Laodiceia, ficava perto de Filadélfia também, e era conhecida por terem fontes de águas termais ali, que tinha, não apenas a água não era apenas quente, mas ela produzia minerais, sais minerais que eram terapêuticos, sais minerais terapêuticos. Tem pessoas que fazem isso ainda hoje, vão para lugares onde tem águas termais para fazer alguma coisa ali para sarar uma dor na perna, uma dor na coluna.
e vai tomar um banho de água termal porque é um refrigério ali para dor, ali, porque é uma água curativa, de fato, né? Existe isso até hoje. Então, era uma cidade que era conhecida, Hierápolis, por ter águas quentes, águas termais, águas que, né, eram muito boas para esse tipo de coisa. E eram essas águas que abasteciam a cidade de Laodiceia também. Laodiceia ela não tinha águas muito boas, então essas águas ela era abastecida por Hierápolis, né? Então os romanos, eles dominaram essa região ali por volta de 133 a.C. e fizeram a cidade, então, um centro judicial e um centro administrativo. Isso mostrando, então, que Laodiceia não era qualquer cidade, não era uma cidadela, era uma cidade extremamente importante ali. E isso mostra o tamanho da sua riqueza. Laodiceia ela ficou conhecida como um centro bancário, por ser um lugar onde o pessoal ia lá e deixava seu dinheiro, como por exemplo a Suíça, ou um paraíso fiscal, dentre vários paraísos fiscais, né, as pessoas deixam o dinheiro lá e a cidade ali prospera, a cidade enriquece. Então ela era conhecida por ser um grande centro bancário e era o principal centro comercial, por causa do lugar onde ele estava. Era uma cidade que tinha conexão com Éfeso e que tinha conexão com a Ásia também, porque dentre as 7 igrejas, era uma igreja que também estava mais voltada perto da Ásia, perto de Filadélfia, que por onde se passava as rotas em direção ao Oriente, e Laodiceia estava ali perto também. Então era um lugar que era extremamente rico por causa de ser um centro bancário muito forte, por ser um polo judicial, um polo administrativo e também por estar próximo por estar na rota que dá do Ocidente para o Oriente. Então era uma cidade que tinha muito comércio, era uma cidade extremamente rica. Era o principal polo ali administrativo da Ásia Menor, a cidade de Laodiceia. E as principais economias, a principal economia que existia em Laodiceia era a produção de lã negra. E essa lã negra ela era muito cara para fazer roupas muito caras, para fazer capas de imperadores, por exemplo. Era em Laodiceia que era manufaturada essas coisas, onde existia a operação ali desse tipo de material. Mas também em Laodiceia existia uma proeminente escola de medicina, que era conhecida no mundo inteiro, no mundo antigo inteiro. Laodiceia era a cidade onde ela se especializou no cuidado dos ouvidos e dos olhos. Os primeiros otorrinolaringologistas estavam lá em Laodiceia. E eles fizeram um colírio desenvolvido através de uma pedra chamada Frígia, que Frígia é a mesma região onde está como se fosse o estado, sabe? Cidade, estado, vamos imaginar assim. Frígia seria o estado onde Laodiceia era uma cidade ali. E Frígia era uma pedra muito rara ali, muito importante, e que, através do pó dessa pedra, se fazia um excelente colírio. Então, a cidade era conhecida por isso, por ter uma grande economia, por ser extremamente rica, por ter a sua produção econômica principal ser a lã, né, a lã negra, que fazia roupas super caras, e também por ter uma escola de medicina que tinha o melhor colírio do mundo antigo até aquele momento. E eu acho que os irmãos já estão começando a pescar algumas coisas do texto que Jesus fala com a igreja de Laodiceia, né? Só com essas informações. Era uma igreja tão rica, uma cidade tão rica, que no ano de 17 depois de Cristo, no mesmo ano, teve um terremoto não apenas em Filadélfia, a gente viu semana passada, né, no 17 depois de Cristo teve um terremoto em Filadélfia. Esse mesmo terremoto afetou também a cidade de Laodiceia. E do ano 60 depois de Cristo, ou seja, 43 anos depois, teve ali outro terremoto, de forma que a cidade ela recusou a ajuda do império, de tão rica que ela era, e ela não apenas se reconstruiu, mas ela ajudou a reconstruir outras cidades ali da região, de tamanha influência e riqueza que tinha essa cidade. No que diz respeito à religiosidade da cidade de Laodiceia, era uma cidade muito sincrética, existiam várias religiões ali, onde existiam os judeus,
Existiam judeus ali. O Antíoco III, filho do Antíoco II, o fundador, trouxe muitos judeus para essa cidade no passado. E ali os judeus eles também faziam suas economias, faziam seus negócios e tudo mais. Então os judeus faziam parte disso também. E não apenas a sua influência econômica, mas a sua influência religiosa. Existia também na cidade de Laodiceia o culto a Zeus, né? Tanto que os últimos nomes de Laodiceia eram referentes à cidade de Zeus. Era chamada assim também. Mas também existia ali o culto ao imperador. E tudo isso era muito bem aceito. Tudo isso era muito bem aceito. E percebam, até mesmo a fé cristã era aceita de certa forma ali. Porque a gente não vê que a igreja de Laodiceia tinha algum problema externo de perseguição. A gente leu aqui, a gente viu que não tem nenhuma perseguição evidente aqui. O problema era a vida da igreja. É o que a gente encontra, né? Então o cristianismo aqui, diante desse contexto mais amplo, a gente sabe que o cristianismo estava sendo perseguido, mas na igreja de Laodiceia não estava sendo perseguido. Isso porque, meus irmãos, a igreja ela estava igual aos pagãos. A igreja estava fazendo outras coisas, as mesmas coisas. Era só mais um lugar chamado igreja, com I minúsculo, onde Jesus ali estava do lado de fora. E a gente vai ver daqui a pouco isso aqui. A igreja, então, ela tinha outras... a igreja se acomodara a outras religiões e não proclamava, então, o evangelho, né? Então, a gente vê essa característica em Laodiceia. Outra informação interessante, quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses, capítulo de número 4, versículos de 13 a 16. Vamos fazer aqui, né? De 13 a 16. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, né? Colossenses, Laodiceia e Herápolis. Colossos, melhor dizendo. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dele. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, os colossenses, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E até aqui mesmo. Ele leu 17, mas não, vai até aqui mesmo. Então o apóstolo Paulo conhecia a igreja de Laodiceia. Tinha uma igreja lá, e era uma igreja que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta aos Laodicenses, que a gente não tem essa carta então nós entendemos que não é inspirada, mas a gente sabe que a carta aos Colossenses chegou na igreja de Laodiceia, e a gente vai ver daqui a pouco da forma como Jesus se apresenta, de como a apresentação de Jesus é familiar com o que está escrito em Colossenses. Capítulo 1. Então, provavelmente o primeiro contato que o evangelho, que os laodicenses tiveram, foi com Epáfras, que a gente leu ali no versículo 3. Mas assim, a gente não pode afirmar categoricamente, foi assim que aconteceu. Porque era muito dinâmica a vida de plantação de igrejas na antiguidade, a evangelização. Então, as pessoas eram evangelizadas, muito provavelmente existiriam ali vários plantadores de igreja, né? Então, Jesus ele não citou aqui doutrinas erradas, não citou imoralidade, não citou idolatria, mas demonstrou que Laodiceia era uma igreja muito parecida, e pior, né, claro, mas muito parecida que Sardes, que era uma igreja nominal, que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E aqui nós entendemos que a nossa fé ela não pode ser igual, ou ela não pode ser influenciada pela cultura caída, né? Nós precisamos influenciar a cultura e não o contrário. E vamos então ao texto, onde Jesus ele se apresenta dessa forma. O anjo da igreja em Laodiceia escreva. Anjo aqui, só relembrando, é o pastor da igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém. Que forma estranha de se apresentar, né? O Amém. Por que Amém, né?
Quando Jesus ele se apresenta dessa forma, essa palavra, na verdade, é um termo hebraico. Ele tem a ideia de trazer algo como sinônimo de verdadeiro, de fiel. E a gente vai ver que Jesus ele vai se apresentar depois como testemunha fiel e verdadeira, enfatizando esse amém, né? Mas o amém, na verdade, ele é um sim, mais enfático, como uma resposta afirmativa a uma oração ou uma conclusão de adoração. A gente, por exemplo, quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Porque nós cremos nisso, porque nós concordamos com isso. Nós estamos assinando embaixo o que a gente acabou de orar, o que a gente acabou de falar. E o amém ele veio a ser personificado no texto hebraico. Como, por exemplo, a gente vai ver lá em Isaías 65, vamos abrir lá, Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Aqui o contexto é de Deus ele fazendo todas as coisas novamente. O versículo 17 já vai falar sobre o novo céu e nova terra, né? Claro. Mas é interessante que esse texto ele trata Deus aqui como Deus do amém, ou Deus da verdade, traduzindo. Se nós formos pegar a Bíblia, a Septuaginta, por exemplo, que é o Antigo Testamento em grego, a gente vai ver lá que Deus é chamado de Deus do amém. Deus do amém. E é interessante ver que quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Jesus falando em verdade vos digo, o texto original, o em verdade é amém, amém. Amém, amém, digo a vocês. É isso que o texto está dizendo. Então, o amém ele é um sinônimo de algo verídico. E não apenas ele é uma verdadezinha. Não, ele é uma verdade enfática, uma verdade verdadeira. Já ouviram isso quando eram criança? Não, eu juro de verdade verdadeira. Então, era tipo isso. É uma verdade de fato, que não tem como refutar. Então, é interessante ver que Jesus, ao se chamar de amém, logo em seguida, ele se coloca numa outra característica, como a testemunha fiel e verdadeira, que também são traduções de amém. Fiel, verdadeiro, são a mesma coisa que amém. E aqui Jesus ele está falando que tudo o que Jesus ele fala é verdadeiro. Não tem como ser mentira. Lá em Apocalipse, capítulo 21, a gente vê que existe uma comparação também com a própria profecia. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5, vai falar assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E no capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então a gente vê que essa terminologia, essa expressão fiel e verdadeira, não é apenas aplicada em Jesus, mas à profecia. Ou seja, quando Jesus ele aplica a si mesmo essa expressão, ele está falando que ele não apenas testemunha, mas de que ele é fiel e verdadeira. E testemunha aqui é o sentido de mártir, aquele que consegue dar testemunho e falar de Deus, e que realizou uma obra completa ao morrer por causa daquilo que Deus ali o enviou, né? Jesus ele mesmo fala: eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. E Jesus ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele não apenas fala a verdade, mas porque Jesus ele traz o cumprimento das palavras do Antigo Testamento e é o verdadeiro testemunho sobre seu Pai e a vontade dele para nós. E olha só o que diz lá em Isaías 43, vamos voltar lá para Isaías, capítulo 43. Esse texto aqui eu acho até engraçado, aqui, eu já falei isso aqui algumas vezes, é o texto que os testemunhos de Jeová amam. Eles amam esse texto de Isaías 43. Isaías 43, versículos de 10 a 13, vai falar o seguinte: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim
e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então a gente vê também disso, o cumprimento da vontade de Deus, né? Jesus ele cumpre isso. Quem é que traz salvação? Jesus Cristo. No Antigo Testamento a gente vê Deus falando que ele traz salvação. Então a gente sabe que Jesus é Deus, porque a gente vê um texto do Antigo Testamento onde Deus ele está falando eu sou, antes de mim eu sou. E Jesus lá em João, no livro de João, ele fala pelo menos mais 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o bom pastor. Então Jesus ele enfatiza a sua divindade, porque ele traz fiel testemunho e verdadeiro sobre as promessas do Antigo Testamento e sobre a vontade de Deus o Pai para aqueles que creem, para todos os homens, melhor dizendo, né? Jesus depois ele vai falar que ele é o princípio da criação de Deus. E aqui a gente vê que existe uma ligação entre o apóstolo Paulo e com os colossenses, né? E a gente acabou de ver que a carta aos colossenses foi ordenada por Paulo para que se mandasse para Laodiceia, para que os laodicenses lessem lá a carta aos colossenses. E aqui a gente sabe que essa carta chegou até lá, porque Jesus ele se apresenta de uma forma familiar, de uma forma que as pessoas conhecem. Jesus não está se apresentando de uma forma aleatória. Então vamos abrir lá rapidinho, lá em Colossenses, voltar lá em Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de 15 a 18, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. E Jesus, ao falar isso, Jesus ele está não apenas fazendo uma conexão de intimidade com os laodicenses, porque essa carta aos colossenses chegou aos laodicenses. Jesus ele está falando aqui que ele é o princípio da criação de Deus, e aqui Jesus não está falando que é a primeira criação de Deus, muito pelo contrário. Ao fazer a ponte com Colossenses capítulo 1, versículo 15, entendemos que Jesus ele é o primogênito da criação, ou seja, aquele que recebe a primazia diante de todas as coisas. Porque se Jesus ele é criatura, não tem como todas as coisas ser feitas por ele. Tem que ser Deus para ser criado. Então Jesus ele recebe essa primazia por ser o primogênito. E aqui nós encontramos Jesus ele reivindicando, falando aos laodicenses que ele é o princípio da criação de Deus. A gente acabou de ler ali, onde Jesus basicamente está falando aos laodicenses que Jesus ele fez todas as coisas para servir a ele. Que Jesus ele fez todas as coisas e possui e controla todas as coisas. Ou seja, Jesus está falando, laodicenses, vocês são arrogantes. Vocês acham que essas coisas são suas, mas na verdade são minhas, porque eu sou o princípio da criação de Deus, e o que eu venho falar para vocês é verdadeiro. Ouçam o que eu estou falando para vocês. Vocês estão querendo usurpar algo que não é de vocês. Vocês, na verdade, depois a gente vai ver ali, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus, vocês não têm nada, vocês são miseráveis, infelizes. E Jesus está falando que Ele é o detentor de todas as coisas, né? Então Jesus ele está falando, tudo é meu, tudo é meu. Vocês podem falar que são ricos, mas tudo é meu. Vocês podem falar o quanto vocês quiserem, pode bater perna, pode se espernear, se jogar no chão, gritar, pode fazer o que vocês quiserem. Tudo é meu. E diante disso, da forma como Jesus se apresenta, Jesus está falando assim, o que eu venho falar para vocês é de verdade, é algo muito sério. A palavra amém aqui é enfatizada 3 vezes, e eu, como detentor de todas as coisas, estou vindo falar com vocês, laodicenses. Eu conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza, que não é nem quente, que não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Jesus ele está falando que as obras dos laodicenses não existem. Não existem. O pastor Patrick, geralmente ele fala assim, o fato de você se omitir, não tomar uma postura, não tomar uma decisão, já demonstra que você tomou uma decisão. O fato que você não produz obra nenhuma, já mostra quais são as suas obras. Zero. Jesus ele conhece as obras dos laodicenses. E se tiver alguma obra ali, é uma obra ruim. Então em Sardes, eles tinham poucos crentes que faziam alguma coisa útil. Mas em Laodiceia, nem esses poucos crentes tinham. Não tinha crente de verdade nessa igreja. Ou existiam crentes muito pequenos ainda, muito bebês na fé, e que estavam se dobrando à cultura e ao sincretismo religioso que existia ali. E é interessante ver como Jesus ele chama e faz essa comparação, falando que Laodiceia não é nem quente nem fria. Lembram quando a gente estava vendo sobre a posição geográfica de Laodiceia? Elas eram perto de um rio chamado Rio Lico, né? Que ali existia o Vale do Lico, e naquele lugar existiam 3 cidades proeminentes: Laodiceia, Colossos e Herápolis. A cidade de Herápolis, ela produzia águas quentes, águas medicinais, águas termais, que eram bons para curar pessoas com dores e tudo mais. As águas de Colossos eram uma água fria, ou seja, uma água muito boa para se beber, para se consumir. E é por isso que Jesus ele fala, antes você fosse quente ou frio, antes você trouxesse cura para as pessoas, ou antes vocês trouxessem refrigério para a vida dos perdidos, das almas dos necessitados. Mas vocês praticamente são inúteis, vocês são mornos, vocês não servem para nada. Nem para fazer um cafezinho vocês prestam. Vocês não servem para nada. Você já experimentou tomar água morna, meus irmãos? Tomar água morna? Já tomou? Já fez essa experiência? Não é uma coisa muito boa. Você até consegue no início, mas começa a dar dor de cabeça. Pelo menos é assim comigo. Começa a dar dor de cabeça tomar água morna. E é nesse aspecto que Jesus está falando. Vocês não são quentes. Vocês não são frios. Vocês não trazem cura. Vocês não trazem refrigério. Vocês não entenderam nada. As suas obras são praticamente inúteis. Vocês são mornos. Vocês não têm quase utilidade nenhuma. Não havia tempo, não havia ali condições, melhor dizendo, para que aquela igreja continuasse vivendo daquela forma. Mas é interessante ver como Jesus, ele ainda fala aqui no versículo 16, assim, porque você é morno, não é frio e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pesado Jesus falar isso. Algo muito pesado. Mas percebam que Jesus ele não está falando que vocês foram vomitados na minha boca, que vocês serão. Mas Jesus está falando assim, estou a ponto de. Jesus ele está mostrando para aquela igreja que era uma igreja totalmente apática, uma igreja totalmente arrogante, orgulhosa, de que ainda existia tempo para arrependimento. Isso nos mostra que a graça ela precede a condenação. A graça ela precede o juízo de Deus. Deus ele apresenta a sua graça. É por isso que nós compreendemos a justiça de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Mas para que a gente tenha essa compreensão, o Espírito Santo precisa ser derramado na nossa vida em primeiro lugar. Para que daí nós entendamos. E a igreja de Laodiceia estava experimentando dessa verdade ainda. Era uma igreja que era praticamente inútil nas suas obras, era praticamente inútil na sua fé, não exercia uma boa espiritualidade. E mesmo assim, Jesus está falando, olha, estou a ponto, olha, estou aqui, estou que nem mãe quando fala, né? Estou por aqui, Se falar mais alguma coisa, você vai ver. Tá tipo isso. Mas Jesus está demonstrando a sua graça. Jesus ele foi excluído desse meio, do meio da igreja, e achavam que podiam viver sem eles. E Jesus ele condena isso no versículo 17. Olha só qual que era o mote da igreja em Laodiceia. Estava escrito bem assim, tinha uma placa na igreja de Laodiceia, escrito desse jeito assim, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Era o mote da igreja, né? A gente
tem vários motes, tem o mote da UPH, né? Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal, né? Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, da UMP. Então, mas a igreja da Laodiceia era assim: sou rico, imagina isso cantando, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse era o lema da cidade de Laodiceia. Jesus não estava condenando a riqueza daquela cidade, mas aquela cidade estava olhando na sua riqueza a sua autossatisfação, a sua salvação, a sua alegria, o seu motivo de viver. E diante disso tudo, Jesus ele coloca alguns adjetivos sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia se achava rica, se achava viva, que não precisava de nada, mas olha só o que Jesus fala: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os laodicenses tinham 3 qualificativos que eles se achavam: rico, bem de vida e não precisava de nada. Jesus coloca mais 2, coloca 5. Vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, são nu. Meu Deus, depois dessa eu ficaria até, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não é verdade? E é interessante ver que quando Jesus chama essa igreja de infeliz, chama essa igreja de miserável, está falando da situação geral dela. Está falando da sua espiritualidade, que a sua espiritualidade estava falida. Estava falida. A gente viu mais cedo na devocional, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, que se nós achamos que a nossa salvação se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Imagine para os laodicenses que não estavam nem vivendo a vida de Cristo. O quão infelizes e quão miseráveis eram essas pessoas. Viver de uma fé falida, uma fé sem propósito, sem nada, não tinha valor nenhum. E depois, Jesus ainda chama essa igreja, como se não fosse, né, o bastante, chama ainda de pobre, de cego e de nu. São qualidades ali específicas que Jesus coloca por causa da cidade. São pontos dos principais meios de riqueza, do orgulho que Laodiceia tinha aqui. Jesus chama ela de pobre porque se achava: somos o maior centro administrativo da Ásia Menor e um polo importante para a justiça e para a administração do Império Romano aqui. Nós somos ricos. Jesus está falando: não, vocês são pobres. Mas Jesus, olha só, a gente consegue produzir o melhor colírio de todos. Nós conseguimos curar toda a visão infeccional. Pastor Patrick, meu Deus, ia lá e ia ser curado na hora. Jesus está falando: vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês podem produzir o melhor colírio. Tá, beleza, para mim não é nada, mas vocês são cegos. Mas Jesus, tá, beleza, essa aqui o Senhor tem que aceitar. A gente produz a melhor lã do Império Romano. A nossa lã é feita para produzir capa de imperador, muitas coisas, roupas caríssimas, que têm muito valor, muita estima. Jesus fala: para mim não é nada, para mim, na verdade, vocês estão nus. Vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. As riquezas e as forças de vocês, onde vocês colocam a sua fidelidade e o seu testemunho, não significam nada para mim. Essas coisas são minhas, mas isso não significa nada para a sua espiritualidade. Vocês estão distantes de mim. Vocês são infelizes e miseráveis por achar que essas coisas têm algum valor na vida de vocês. Vocês são pobres, vocês são cegos e são nus. E no versículo 18 a gente vê qual que é o conselho de Jesus sobre isso tudo. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Jesus ele está orientando aqui, ele não está falando do ouro material apenas, ele está falando, o termo aqui que é colocado, o contexto até mesmo nos diz isso, que é aquele ouro que é tratado, que já está na joia, aquele ouro que já está polido, que já está forjado ali, né? É um ouro importante. Mas Jesus ele não usa aqui também de termos monetários, não está falando de dinheiro, não está falando de mercadoria de troca, não está falando de nada disso. Jesus está falando sobre um ouro refinado pelo fogo, e isso faz alusão lá em Isaías 55. Vamos abrir novamente lá em Isaías, estamos vendo bastante Isaías hoje, né? Isaías 55, versículo de número 1,
que diz o seguinte: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso aqui diz respeito a um convite da graça de Deus, ao se aproximar. E essas três características que nós vamos ver aqui, onde Jesus ele está falando sobre que os laodicenses são pobres, são cegos e são nus, Jesus ele vai fazer uma antítese, ou seja, ele vai jogar expressões, ideias opostas a isso, e ao mesmo tempo comunicando quais são as bênçãos que um crente necessita para a sua salvação. A gente vai ver que o crente necessita da redenção, que o crente ele necessita da justificação e que o crente ele necessita da santificação. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, compre o meu ouro, para que vocês de fato sejam ricos, né? E é um ouro que é refinado pelo fogo, está falando sobre um convite da salvação. Comprem de mim, venham até mim. Vocês não precisam ter dinheiro. Vocês podem vir, comam, bebam comigo, comprem vinho e leite comigo. A gente viu lá em Isaías 55, onde o ouro ali, né, passado pelo fogo, é o ouro sem impureza. Qualquer impureza que poderia ter no ouro, passando pelo fogo ia embora, saía. E que esse passar pelo fogo, ele geraria de fato uma fé fervorosa, uma fé de fato verdadeira. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque assim, quando a gente vê a igreja de Laodiceia, que não é quente nem morna, não é quente nem fria, melhor dizendo, mas que é morna, a gente muitas vezes, eu falo isso como um presbiteriano agora, somos acusados de sermos frios, né? Eu não concordo com isso, eu de fato não concordo, mas que chame a gente de frio, se a gente está trazendo refrigério para as almas, aleluia por isso, que nós continuemos trazendo refrigério para as almas. Mas de fato a palavra de Deus nos fala que ser fervoroso de verdade é ser quente e ser frio. É trazer cura e trazer refrigério para as pessoas. Nós precisamos ser crentes assim, que trazem cura para aqueles que estão doentes. Nós precisamos ser refrigério para aqueles que estão sofrendo. Nós precisamos ser as mãos de Jesus, expressarmos as palavras e as ações de Jesus. E para isso nós precisamos ter um relacionamento, conhecer de Cristo. A nossa fé, como ouro purificado pelo fogo, precisa ser incandescente, como aquele ouro que saiu ali da fornalha e está ali brilhando, está pegando fogo de fato. Então os membros da igreja daquela igreja precisavam se converter. Precisavam da conversão, precisavam conhecer Jesus. O ato desse conselho de Jesus, de comprar de Jesus, era um ato de salvação, é um ato de humilhação. E o sentido aqui que Jesus ele se propõe a falar sobre essas três qualidades aqui, essas três características, melhor dizendo, coloca Laodiceia como crentes que são de fato mendigos, que foram destituídos de suas posses. E nisso existe o convite generoso de Jesus: comprem de mim ouro refinado pelo fogo. E outra coisa que Jesus aconselha que os laodicenses façam é que comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Então aqui as roupas brancas, era a roupa dos sacerdotes, né? E também é que simboliza, melhor dizendo, a santidade e a pureza dos sacerdotes. E também a roupa branca é uma qualidade, uma característica que a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, onde Jesus ele se apresenta a João e as suas roupas são brancas, né? E a gente vê que, na verdade, o pecado é aquele que humilha. O pecado é aquele que macula as nossas vestes espirituais, por assim dizer. Quando nós vamos ver Zacarias capítulo de número 3, a gente vê o sumo sacerdote Josué lá, recebendo novas roupas brancas, né, ou novas roupas sacerdotais. E nós podemos olhar para isso como um ato da justificação e da justiça de Deus, onde na verdade a gente estava tão manchado pelo pecado, essa igreja ela estava tão extasiada e sem consciência do seu pecado,
que Jesus ele fala para que essa igreja se arrependa e que se vista da santidade de Jesus, para que se vista da pureza de Jesus, onde o estar nu aqui é a humilhação do pecado. O estar nu aqui é um símbolo para aquilo que o pecado faz na nossa vida, nos destrói. E isso era muito comum no mundo antigo. O fato de como uns atos de humilhação era tirar a roupa de um preso, por exemplo. A gente tem na Bíblia o fato de que as roupas de Jesus até mesmo foram rasgadas e dado sorte entre os soldados romanos ali. Era uma forma de humilhar alguém. Isso era um símbolo. O estar nu era um símbolo de humilhação. E Jesus estava afrontando o pecado aqui. Ele estava falando sobre roupas brancas, que é um símbolo da justiça, da santidade de Deus, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Ou seja, a doutrina da justificação está cantando aqui. Está falando que as roupas de Jesus é aquilo que sacia a nossa condição de sermos opositores de Deus, de não sermos fiéis testemunhas. Em último lugar aqui, vemos que Jesus ele aconselha a também comprar colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver, enxergar os seus próprios pecados. Isso diz respeito à santificação. Quando nós estamos sendo desenvolvidos pelo poder do Espírito Santo, aquele que começa a boa obra em nossa vida, nós vamos percebendo pecados que antes a gente não via, a gente não enxergava. O Salmo 119 vai nos falar até mesmo de pecados que a gente não tem nem consciência que nós praticamos. E que privilégio é ser amado por Jesus, mesmo diante dessa realidade. Que privilégio que é comprar o ouro de Jesus, sermos salvos. Que privilégio é nos vestirmos as roupas brancas de Jesus, sermos justificados, não somos mais culpados diante de Deus. Que privilégio é comprar o colírio de Jesus, a fim de que nós agora possamos ver qual que é o nosso pecado, como que nós afrontamos. Nós sabemos que nós afrontamos o Senhor através do pecado, mas como que nós fazemos isso? Quais são os nossos pecados particulares? Nós precisamos encher o nosso olho de colírio, derramar assim, 1 galão de colírio no nosso olho muitas vezes, para que a gente perceba contra quem nós estamos pecando. Não é contra o nosso próximo, não é contra nós mesmos, não é contra, sei lá, uma instituição. Nosso pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. E diante disso, nós encontramos a promessa. Nós encontramos ali a partir do versículo 19, o fato de que Jesus está falando tudo isso, e está sendo duro mesmo, e ele fala o porquê ele está fazendo isso. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Se Jesus fosse indiferente com essa igreja, Jesus não teria falado nada. Deixava. Estava condenada já. Mas Jesus, ele demonstra o seu amor. Está a ponto de vomitar. Olha, Laodicenses, olha, se arrependam. Estou por um fio com vocês. Jesus, ele fala também, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. E é interessante ver que existem... a palavra amar aqui é diferente da palavra amar que nós encontramos na igreja de Filadélfia, lá no versículo 9 do capítulo 3. Jesus ele fala que ama a igreja de Filadélfia, né, no versículo 9, finalzinho do versículo 9. E aqui Jesus está falando que ele disciplina aqueles que ama. São duas palavras de amor diferentes. O de Filadélfia está falando que é um amor no sentido incondicional, o ágape, o amor ágapo, né? E aqui ele está usando a palavra filéu, que é tipo o amor que a gente sente pelos nossos amigos. Mas o contexto está nos dizendo que Jesus ele não está expressando dois amores diferentes aqui. Jesus ele está, pelo fato de Jesus estar repreendendo, é porque Jesus está demonstrando que se importa. Esse é o sentido do amor que está sendo apresentado aqui. Porque todas as 7 cartas termina falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se Jesus ele falou que ama incondicionalmente a igreja de Filadélfia, ele está falando que ama incondicionalmente a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e também de Laodiceia. Está também falando que ama todas as igrejas de forma incondicional ao longo de todos os tempos. Mas Jesus também repreende,
porque ele tem essa intenção que é a expressão desse amor incondicional, o fato de se importar quando ele disciplina e de quando ele repreende também todas as igrejas. A igreja de Filadélfia, por exemplo, não era uma igreja que nunca errou. Muito pelo contrário. Se tem gente, tem pecado. Se tem gente, tem problema. Não é verdade, pastor Patrick? Se tem gente, tem problema. Então a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, por mais que aqui a gente vê a palavra do amor incondicional, isso se aplica também à igreja de Laodiceia. O seu amor é incondicional. Certa vez eu estava refletindo numa passagem de Jesus diante de Herodes, e fico pensando o quão miserável foi aquele homem. Porque a gente encontra no Evangelho que ele foi a única pessoa que foi falar com Jesus e Jesus ficou quieto. Jesus não falou nada. Jesus ficou em silêncio. Imagine que desgraça que deve ser você recorrer a Jesus e ele não falar com você. Mas essa igreja, por mais que fosse pecadora, Jesus foi até um encontro dessa igreja e falar: olha, vou te repreender porque eu amo vocês. Eu vou disciplinar vocês porque eu amo vocês. Porque eu faço isso. E ele aconselha: seja zeloso e arrependa-se. Aqui tem um duplo mandamento, né? Que diz respeito a um ato contínuo na vida do crente. Ser zeloso, ele é uma prática. Ele é algo que precisa ser todos os dias. O seu zelo, se acontece em um momento da sua vida, não tem muito valor. O zelo precisa ser uma constância. Porém, o arrependimento é um ato definitivo. Então o que Jesus está falando aqui é que é um sentimento que gere fervor espiritual. Em todo momento, os laodicenses, eles precisavam mostrar zelo, eles tinham essa necessidade, eles precisavam se arrepender e mostrar zelo por tudo aquilo que Jesus estava falando, por tudo que Jesus estava ensinando, por tudo que eles leram já das outras cartas, as outras igrejas, as outras 6 igrejas, e também pelo aquilo que eles vão ler daqui a pouco, porque semana que vem, pastor Patrick, olha, capítulo 4, aí eu quero ver, aí o filho vai chorar, a mãe não vai ver, né? E aí vai ser bom. Né, pastor? Então, os laodicenses também iam experimentar dessas bênçãos, iam ouvir dessas coisas. E isso tudo era para o zelo e para o arrependimento desses crentes também. E o versículo 20, aqui é um texto muito mal interpretado, principalmente no nosso meio evangelístico e missionário. Porque o texto vai falar aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, ele não está se colocando aqui como um agente passivo diante da salvação. Olha, vou bater na porta lá, mas se ele quiser, é só assim que ele vai ser salvo. Não, muito pelo contrário. Jesus está falando com pessoas salvas que estavam andando em pecado, ou seja, todos os crentes daquela igreja. Jesus estava falando com pessoas salvas e que Jesus usa desse simbolismo para dizer para os laodicenses: vocês estão tão cegos com a sua arrogância e com o orgulho de vocês, que eu fui excluído por vocês. Fui excluído. Mas eu estou à porta. Eu me importo ainda com vocês. Eu estou perto de vocês. E Jesus aqui, ele não apenas se mostra ser alguém que vai e toma uma ação. Jesus está falando que ele que vai à porta e bate. É ele que vem e oferece e dá salvação. Jesus, ele se coloca como um agente ativo, e Jesus, no final desse versículo, vai falar que eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, ele se coloca nesse banquete, nessa ceia, como ele sendo o anfitrião, de fato. Então Jesus, ele está falando que ele é aquele que opera, é ele quem dá a salvação, é ele quem está zelando pela nossa salvação, é ele quem está intercedendo por nós à direita de Deus. Então, existe Jesus, ele nunca deixa de chamar alguém. Então fica sempre claro que Jesus é quem salva. E é interessante que o texto aqui, ele nos permite, claro, a falar que o chamado ao arrependimento é constante. Isso vale para todas as igrejas de todos os tempos, com toda certeza. Mas aqui não está falando da forma como acontece a salvação, que a salvação fala sobre uma escolha que o ser humano precisa tomar
porque Jesus é o agente passivo e o homem é o agente ativo. Não, não é isso. Jesus está falando já com crentes que estão vivendo em pecado e que existe uma constante, um chamado constante ao arrependimento, independente do pecado, independente de qualquer outra coisa. Então é Jesus quem assume o papel de anfitrião. E é claro que essa ceia, que o cear, pode ter referência, claro, sugere ao ceiar com Jesus Cristo, no que nós fazemos aqui todo domingo, no primeiro domingo, no terceiro domingo do mês. Claro que sim. Pode se referir às bodas do Cordeiro, né, lá em Apocalipse 19. Claro que sim, pode se referir a essas coisas. Mas o texto principalmente está nos falando, se refere à comunhão diária com Jesus. Sobre um ceiar com Jesus constante. E nós precisamos lembrar disso, que o nosso ceiar com Jesus precisa ser constante, precisa ser uma verdade constante em nossa vida. E o versículo 21, e é claro, na minha opinião, acontece aqui então a melhor promessa, a pior igreja. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui o trono é o símbolo de conquista, de autoridade, e que os crentes, quando os vencedores, eles estão reinando com Jesus. Lá em Daniel capítulo 7, eu queria abrir lá com os irmãos mais uma vez, Daniel capítulo 7, versículo 27, vai falar o seguinte: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, é de todo o céu? Isso, de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então nós vemos que o vencedor, ele vai vencer como Jesus. Jesus, aqui, quando ele fala, eu mesmo venci, ele está se referindo ao seu sofrimento, à sua morte e, com certeza, à sua ressurreição. Ressurreição. Se Jesus apenas tivesse vivido, tivesse sofrido, morrido, ele não teria sido vitorioso. Mas porque ele ressuscitou, a gente viu isso na devocional hoje cedo, Jesus, ele é vitorioso. E nós vencemos porque Jesus venceu. Foi isso que a gente aprendeu hoje na devocional. Foi isso que nós ouvimos hoje. E essa honra, ela não é para os orgulhosos. Essa honra é para os humildes. É para os obedientes. É para aqueles que reconhecem que a sua força não está nas riquezas. O problema não é riqueza, enfatizo aqui. É importante que quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós produzimos riquezas, nós temos mais oportunidades para abençoar o próximo. Para sermos instrumentos de Deus na ajuda do necessitado, muitas vezes. Né? O problema é que a riqueza não tem fim nela mesma. E a partir do momento que nós encontramos, isso pode ser dinheiro, isso pode ser status, poder, qualquer outra coisa, onde nós depositamos a nossa segurança e não o Senhor Jesus, isso nos torna orgulhosos, nos torna arrogantes. E por fim, nós vemos ali no versículo 22, a admoestação a todas as igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós também estamos sujeitos às mesmas tentações de Laodiceia. Nós também estamos sujeitos aos mesmos pecados. Quantas vezes nós já não fomos arrogantes com o nosso próximo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo com o próprio Deus. Chegamos diante de Deus arrogantes, exigindo coisas, reivindicando direitos. E nós vemos aqui que o direito, no versículo 21, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, isso só é dado aos humildes. Queria ler a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. É a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra aqui, pobres, é no sentido de miserável mesmo. Os laodicenses, eles eram miseráveis, mas no sentido de estarem falidos espiritualmente. Mas Jesus, ele dá um outro sentido ao ser miserável de espírito. Porque aqueles que são de fato humildes, esses sim, herdarão o reino dos céus.
Jesus mesmo diz isso. Jesus mesmo fala sobre a sua santidade. Ele mesmo fala sobre a sua humildade, mesmo sendo Senhor sobre tudo e todos, mesmo sendo o princípio da criação de Deus, aquele que reivindica e tem o direito sobre todas as coisas. Esse Jesus fez humilde, não foi orgulhoso. Esse Jesus é o mesmo Deus que nos santifica a todo momento e que nos convida a estarmos com Ele para sempre, que nos compartilha o direito de nos assentarmos no trono de Deus. Em cada uma dessas 7 igrejas, aqui eu concluo, falando sobre as 7 igrejas, existe a promessa ao vencedor. E ela está dirigida não a um grupo seleto, ou a uma pessoa que parece que é melhor que a outra, mas todas as promessas elas são dirigidas aos discípulos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, na expectativa de que todos os discípulos eles são fiéis, e por conta disso eles vão vencer. E não vão esperar nada menos do que se assentar no trono e participar da regência junto com o Senhor para todo sempre, de todo o universo. E que isso está aguardado com certeza para a eternidade. Mas isso, o que importa agora é darmos ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. É aquilo que Jesus nos fala através do poder do Espírito Santo. Está nos aguardado a promessa da árvore da vida, a coroa da vida, um maná escondido e uma pedra com um novo nome, o governar as nações e receber a estrela da manhã. Está também nos reservado que seremos honrados e vestidos de branco. Também estaremos no lugar, na presença de Deus, e receberemos um novo nome, uma nova morada. Estaremos também compartilhando do trono, do reinado de Cristo. Já estamos vivendo isso hoje. E viveremos isso para todo sempre. Nós não podemos ser indiferentes. Não podemos ser uma igreja morta. Não podemos tolerar a idolatria, a imoralidade no nosso meio. Não podemos tolerar também heresias. Nós não podemos também deixar de abandonar o nosso primeiro amor, que é de pregar a palavra. Mas nós devemos sim rejeitar o mal, sermos perseverantes, fazermos o bem, sermos pacientes, suportar sofrimento, manter a fé em Cristo, amar, servir, ter fé, paciência, ser perseverantes, sermos fiéis até o fim, obedecer a Cristo, honrar o seu nome. Esse é um chamado para todas as igrejas de todos os tempos. E nós precisamos olhar para as 7 igrejas, entender que Jesus está falando com a gente hoje. Está nos chamando a uma autoavaliação, a conhecermos o nosso interior e vermos Jesus e pedirmos: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça uma ação sobrenatural na minha vida, ainda hoje. Não tenho tempo. Vai que eu morro daqui 10 segundos. Vai que acontece alguma coisa. Eu preciso disso agora. E nós precisamos dessa salvação e dessa vida que somente Jesus pode dar. Tudo que nós podemos receber é porque Jesus pode dar. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa ressurreição, a eternidade. Isso só é possível através daquilo que Jesus fez, continua fazendo e um dia terminará de fazer. E viveremos com Ele eternamente. É isso que a palavra de Deus nos fala sobre as 7 igrejas. Que isso seja uma verdade sobre as nossas vidas. E agora queria abrir um momento para perguntas, comentários, reflexões. Vamos estar passando o microfone. Se algum dos irmãos tiver alguma pergunta, se tivermos alguma pergunta no YouTube também, que nós possamos. Esse é o momento para isso. Algum comentário, alguma pergunta, dúvidas? Tudo certo? Que bom, espero que eu fico na esperança que eu tenha sido bem assim, compreensível, né? Eu fico nessa esperança. Mas enfim, que Deus então assim nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, a fim de que nós possamos louvar o Senhor pelo término dessa aula. E semana que vem nós finalizamos hoje a primeira grande sessão de Apocalipse,
E semana que vem nós começamos a segunda grande sessão. E aí agora, meu irmão, convido os irmãos a prestar muita atenção nessas aulas, que aí vai ter simbolismo, a torta à direita, a frente, atrás, de fianco, vai ter tudo. Vai ter simbolismo, vai ter profecia, vai ter um monte de coisa. E essa bucha deixa para o pastor Patrick semana que vem. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, obrigado, porque o Senhor nos convida, Pai, a reinar com o Senhor. E estamos reinando com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou da miséria, Pai, nos tirou da infelicidade, nos tirou da nossa pobreza espiritual, da nossa cegueira espiritual, da nossa nudez, que é a nossa vergonha, para vivermos, Pai, ricos no Senhor, para vivermos esperançosos no Senhor, para vivermos justos no Senhor e santos no Senhor. Obrigado, Deus, porque a igreja de Laodiceia foi um exemplo, Pai, de uma igreja que não era uma igreja saudável. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que tem poder para transformar algo que está morto em algo que está vivo. E o Senhor se importa e amou aquela igreja, e a sua demonstração de amor para aquela igreja também é um ato de demonstração de amor para as nossas vidas. Nos perdoe, Pai, pelo nosso orgulho, muitas vezes nós exercemos, pela nossa arrogância, pela nossa soberba, porque isso tem sido de fato a nossa ruína diária. Mas que nós, na imitação de Jesus, possamos ser humildes, ser mansos de coração. Que nós possamos viver, Pai, uma vida íntegra, dedicada ao serviço do Senhor. Porque somente os humildes, Pai, é que herdam o reino dos céus. Nos faz lembrar disso, Deus. Não deixe que as nossas forças, as nossas seguranças estejam em outra coisa, no nosso dinheiro, na nossa casa, no nosso carro, na nossa família, na nossa roupa, no nosso emprego, nos nossos bens, no nosso nome, no nosso status. Que isso tudo seja considerado lixo, porque nós dependemos apenas do Senhor. Nós dependemos apenas e exclusivamente do Senhor. Nos ensina, Deus. Nos ensina a sermos humildes como Jesus, mansos como Jesus. E que nós estejamos sempre, Deus, olhando para a cruz de Cristo e entendendo que aquilo era o nosso castigo merecido, mas que por causa do amor que o Senhor tem por nós possamos lembrar disso e viver de uma forma íntegra, dedicada ao Senhor. Que sejamos, Pai, uma igreja que glorifica o Seu nome e que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Te louvamos, Jesus, sê conosco. Nos despeça agora em paz, Deus, aos nossos lares, aos nossos compromissos. Que o Senhor possa estar abençoando o resto do nosso dia. E que à noite, Pai, juntos como povo de Deus, que reconhece o Teu senhorio, o Teu poder, a Tua majestade, possamos estar aqui, louvando esse nome que é maravilhoso, que está acima de todo nome. Perdão pelos nossos pecados. E que nós, Pai, possamos ser uma igreja gloriosa hoje, já, a fim de que o Seu nome seja proclamado, a fim de que muitos ainda venham conhecer e participar desse corpo maravilhoso de Jesus Cristo, que é a Sua igreja triunfante, a Sua igreja militante, a Sua igreja vitoriosa. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Hoje às 6 horas temos encontro de oração.